A sede da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP. Informação ao vivo caindo agora aqui, no Departamento de Jornalismo do Grupo Gazeta de Comunicação, TV Vila Real, Record Cuiabá, cadeia neles. Sabe quem está com a gente hoje? José Porto. Ele vai trazer as informações do acusado de matar um pedreiro de 57 anos no último domingo. Nós trouxemos aqui toda a história. Esse homem, ele levou um tiro na cabeça na frente da esposa e do seu neto. Mas a polícia conseguiu chegar até o seu algoz. E o que aconteceu? José Porto, bom dia para você. Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Cadeia. Bom tê-lo aqui, uma ótima quinta-feira. E traga as atualizações desse caso, Porto, por favor. Olá, Renê, obrigado, bom dia para você e para todo mundo ligado com a gente ao vivo aqui no Cadeia deles. Pois é, uma história hedionda, né, Renê? Porque o crime foi planejado de uma maneira que a vítima, né, o senhor de 57 anos, foi atraído aí para um suposto serviço, né? O que aconteceu com o criminoso, ou seja, o assassino já identificado desse crime, é que a polícia estava no encalço dele, Renê, e ele reagiu à abordagem de policiais da DHPP, teve uma troca de tiros com a polícia, ele foi alvejado, foi levado para o hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele tentou atingir os policiais durante essa abordagem, mas claro que a polícia agiu tecnicamente para conseguir, primeiro, né, imobilizar a ação dele, mas ele acabou atingido e não resistiu a esses ferimentos, ou seja, morreu em decorrência desse confronto com policiais da DHPP. Renê, o que chama atenção nessa história é que a vítima, né, identificado como Altair Antônio de Lima, de 57 anos de idade, ele é pedreiro, como você disse, Renê, e ele recebeu uma ligação de alguém dizendo que queria um orçamento dele, né, para ele ver um serviço no Jardim Primavera, aqui em Cuiabá. É um bairro que fica ao lado, inclusive, do Jardim Cuiabá, é uma área nobre, né, de classe média alta na capital, e ele estava com o veículo dele procurando essa residência, né, com o endereço que foi passado para ele, e no carro com ele estava a esposa dele e um netinho. Quando ele estava chegando próximo a esse endereço, o Renê, ele acabou ligando para o telefone da pessoa, falando: olha, eu já estou chegando, né? Já estou a caminho aqui, estou chegando no local para a gente conversar sobre o serviço. Só que quando ele chegou nesse endereço, Renê, as pessoas dessa casa, nós não contratamos ninguém, daqui não partiu nenhum pedido de serviço. Foi quando ele foi surpreendido logo em seguida por um homem que chegou armado, efetuou vários disparos contra ele e ele foi executado, né, o Altair, na frente da esposa e do próprio neto, o próprio neto, Renê. E a partir daí, claro, que a Polícia Civil começou a trabalhar no caso, a DHPP, culminou nesse confronto com ele, né, e a morte dele em decorrência aí desse confronto com a polícia. Agora, eu vou conversar com o delegado Nilson Farias, que está presidindo esse inquérito, Renê, porque a gente tem mais detalhes dessa história toda, né, e um crime que chama a atenção até, porque esse pedreiro, né, foi atraído dessa maneira e alvo dessa execução, né? Só colocando aí, né, a identificação desse criminoso, Matheus Fernando Gomes de Oliveira, um jovem de 22 anos. Delegado, chama muita atenção essa história toda, né? Foi algo criado para atrair esse pedreiro, o Altair, né, para chegar no bairro, né, uma história planejada. Sim. Pelo menos essa é uma suspeita da polícia, que o Altair já era alvo de alguém que queria matá-lo. Delegado, bom dia. Sim, bom dia. Realmente, nas conversas que nós pegamos no telefone da vítima, Altair, nós vimos ali que foi uma verdadeira emboscada, que eles estavam planejando fazer esse orçamento, já era para ter ocorrido antes, inclusive no sábado tentou-se marcar esse orçamento, mas o Altair não pôde e foi aonde ocorreu no domingo. Não era o primeiro contato entre aí o assassino e a própria vítima? Exatamente, não era o mesmo no primeiro contato e também o próprio suspeito, ele conversou através de um outro numeral também
tentando cobrar uma maquita. Então, eles tinham uma disputa em relação a um material de trabalho. Então, você vê que ele foi tão ardiloso que ele utilizou 2 números de telefone diferentes para falar com a mesma vítima, para tentar, de qualquer forma, atrair ela para um local onde ele pudesse executá-la. Criou uma espécie de um personagem. Sim, exatamente. E o mais grave, que no momento em que ele executa, estava a mulher e uma criança de 1 ano e meio, aproximadamente, uma criança de colo. E como ele efetuou ali aproximadamente os 4 disparos, correu-se um risco muito grande de ter acertado essa senhora e essa criança. Delegado, agora é claro que a polícia já tem uma suspeita e a sua equipe com relação a essa execução e até esse planejamento ardiloso, como o senhor colocou, do Matheus aí para matar o Altair. Sim, a partir do momento que a equipe de homicídios compareceu no local, nós iniciamos diligências ininterruptas até identificar o Matheus e, a partir de então, diligenciamos no sentido de localizá-lo e descobrimos que nesse meio tempo Matheus cometeu o crime de roubo. Ele, com uma arma de airsoft aparentemente adaptada para calibre 22, ele fez um roubo, efetuou um roubo a uma vigilante mulher, pegou o revólver calibre 38 dessa vigilante, que vai ser o revólver utilizado para matar a vítima Altair. Então, ele pega o revólver calibre 38, ele vai no escritório de advocacia, nesse meio tempo também, efetua um roubo dentro desse escritório de advocacia para angariar dinheiro e, nesse meio tempo, continua conversando com a vítima Altair até o final, o desfecho, né, o fatídico no domingo, aonde a vítima vai até esse local. Ele escolhe uma residência aleatória, passou a geolocalização para a vítima. Quando a vítima chega no local, dentro do carro ainda, sem ter nenhuma possibilidade de defesa, ele foi alvejado na cabeça. Delegado, é surreal, né? Parece uma história, né, que criminoso de roteiro aí de série policial, né, de filmes de violência, porque a gente fala de uma questão trágica dele, ou seja, tomou a arma de uma vítima, de uma vigilante, depois foi no escritório, assaltou o escritório para conseguir chegar a esse ponto dele. E a partir disso também, depois vem um confronto com a polícia. Sim, exatamente. E quando nós chegamos para efetuar a prisão, ele pega a sua arma de fogo, ele apaga as luzes, ou seja, para tentar ficar numa posição de vantagem, porém, graças à agilidade e à habilidade dos policiais judiciários civis que estavam na diligência comigo, ele foi neutralizado e impedimos a injusta agressão de ocorrer. Ou seja, estava armado ainda, muito bem armado, municiado, e ele não hesitaria em tirar a vida de um policial. Né? Com certeza não hesitaria, e ele se autodeclarava, pelo que nós percebemos, ele se autodeclarava 157, assaltante. Então, como ele já tinha feito uma vítima, a probabilidade é que ele passasse a cometer, eventualmente, até latrocínios, né? Ou seja, é uma história com um final trágico, delegado, porque esse senhor é um pedreiro de 57 anos, né, executado, morto, na frente da sua esposa, de um netinho, e o bandido depois deixou clara a característica dele, que era a saga, né, ou seja, o desejo de matar. Para ele não tinha limites. Sim, exatamente, mas a partir do momento que ocorreu o homicídio, a delegacia de homicídio ela é incessante e nós tentamos ao máximo exaurir todas as diligências e, com a ajuda de Deus, conseguimos identificar esse indivíduo. Delegado, fica aqui um pouco até de informação, né? E a gente tenta usar, né, digamos assim, didaticamente, né, essas tragédias e esses crimes absurdos que acontecem. Ou seja, para esses profissionais, se receber uma ligação, é melhor confirmar, ter mais critérios para ver o que está no entorno disso. Infelizmente, hoje, a vida é assim, doutor. Sim, exatamente. Hoje nós temos que tomar cautela
de ter cautela, né, com todas essas ligações, porque realmente às vezes sua vida vai ser colocada em risco, até mesmo encontros de relacionamento, você encontra uma pessoa que você não tem nenhum histórico dessa pessoa, então realmente é bom tomar cuidado. Obrigado pelas informações todas, doutor. Portanto, está aí, Renê Marcelo. Toda a operação da polícia, né, foi o flagrante sequenciado desde o momento em que o Altair foi executado, morto no Jardim Primavera. Né? Esse criminoso estava em uma residência, um bairro na região da Grande Morada da Serra, quando ele recebeu a polícia a tiros, acabou levando a pior aí, até foi socorrido, mas durante os procedimentos lá no hospital ele não resistiu e morreu. Matheus, né, de 22 anos, aí o Matheus Fernando Gomes de Oliveira, que já tinha aí, Renê, também algumas passagens pela polícia, né? E fica aí a perda muito grande, né, para a família do seu Altair, um pedreiro, 57 anos, trabalhador, Renê, que foi numa manhã de domingo para fazer um orçamento, né? Levou a esposa, levou o neto, né? Em vez de ficar com a família, ele foi atrás de um trabalho que acabou encontrando o criminoso pela frente e perdeu a vida, Renê. Eu volto contigo. Obrigado, Porto, pelas informações. Obrigado, doutor Nilson, também. Parabéns pelo belo trabalho aí à frente da DHPP. O malandro, o criminoso, você ouviu o doutor Nilson falar, se intitulava 157. O ladrãozão, esse aí, ó. O ladrãozão, tal. Foi trocar tiros com a polícia. Vai encontrar o inimigo mais cedo. Parabéns ao trabalho da polícia.